Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada com José, e antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e seus pecados. Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Veja só, Cristo, ou melhor, Deus Pai, faz com que seu Filho, o Verbo eterno, se encarne no seio de uma virgem. Mas ele não quis que Jesus viesse desamparado de uma família. Quis Deus que o menino Jesus crescesse em um lar. Quis Deus que Jesus tivesse uma mãe e um pai. E que essa família fosse tão santa a ponto de ser chamada de sagrada. A Sagrada Família. A Sagrada Família de Nazaré, como nós falamos. Ou seja, quis Deus nos mostrar o papel de um pai e de uma mãe na vida de um menino que é Deus. Ou seja, até mesmo quem não precisaria de um pai ou de uma mãe, quis precisar. Por quê? Porque, catequeticamente falando, nós entendemos que Jesus é perfeito Deus, mas também perfeito homem. E sendo perfeito homem, Jesus necessitou, assim como qualquer um de nós, aprender a falar, aprender a andar, aprender um ofício, aprender a lavar uma louça, aprender a pregar um prego numa madeira, certo? Então, Jesus, o Deus que se fez homem, quis necessitar da Santíssima Virgem para que fosse alimentado, quis necessitar de Jesus, de José, para que aprendesse um ofício, para que fosse protegido. E isso fica claro desde as primeiras páginas dos evangelhos que contam um pouco da infância de Jesus. Por quê? Porque no momento em que Maria precisava fazer com que Jesus nascesse, foi José quem guiou até a gruta de Belém. Depois, em sonho, é a José que aparece um anjo e faz com que eles saiam daquela localidade onde Herodes queria perseguir e matar Jesus. Aquele caso terrível do infanticídio. E foi José o responsável por guiar aquela família. Foi José o responsável por proteger Jesus. Ou seja, Deus se fez homem a ponto de ser frágil como uma criança. E nós sabemos, muitos aqui que estão nessa live são pais, são mães, e nós bem sabemos que uma criança ela é frágil por natureza. Ela necessita de cuidados. Se você larga uma criança sozinha em algum lugar, você sabe que ela não vai dar conta. Mas Alan Jesus era Deus, sim, era Deus, mas também era homem. E quis ser como nós, quis experimentar dessa fragilidade,
A única fragilidade que Jesus não experimentou é a fragilidade da concupiscência, ou seja, Jesus não cometia pecados, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Sim, Jesus tinha onisciência, sim, Jesus podia ser onipresente, sim, Jesus tinha onisciência. Jesus perscrutava o coração das pessoas, sabia o que elas pensavam, mas ainda assim era homem. E hoje, quando nós formos meditar os mistérios dolorosos, nós vamos perceber essa humanidade de Jesus. Perceba, muitas vezes eu costumo dizer que talvez um dos maiores milagres de Jesus tenha sido justamente não ter feito nada de divino no momento em que a humanidade de qualquer ser humano gritaria. Ou seja, no momento em que qualquer um de nós, se tivéssemos a oportunidade de fugir, se tivéssemos a oportunidade de desaparecer como num piscar de olhos, nós faríamos. Que é na paixão. E no momento da sua paixão, Jesus não faz nenhum ato divino no sentido do sobrenatural, do miraculoso, do desaparecer, do descer da cruz. Jesus não fez nada disso. Jesus permaneceu mudo. Jesus permaneceu obediente ao Pai. Entende? Então, quis Deus ser homem como nós. Quis Deus que um outro homem fosse responsável por cuidar e ter Jesus nos braços. Então tudo aquilo que os antigos profetas quiseram ver e ouvir, José viu e ouviu. José foi responsável por nutrir, educar, cuidar do Messias esperado. Por isso que a José nós damos o culto de protodulia. Não é o mesmo culto dado a Maria, porque Maria ainda assim é superior a José, no sentido do culto católico. Não é o mesmo grau de culto. Mas José está acima de todos os outros santos e santas da igreja. Porque José foi o castíssimo esposo da Virgem Maria. Foi aquele a qual Deus decidiu que fosse o pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que José é modelo de homem. Por isso que José é um modelo que todo homem, todo pai deve buscar seguir. Justo, fiel, corajoso, forte e puro. Então que no Santo Terço de hoje nós possamos pedir, nós homens em primeiro lugar, que Deus nos faça semelhante a José e que as esposas ou filhas, enfim, que estão aqui possam também colocar a vida dos seus maridos, dos seus pais, dos seus irmãos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo que Ele os faça semelhante a José.